Já tá entrando, olha ele aí. Para quem tá entrando agora, vocês não sabem que esse momento teve uma sequência, teve uma sequência de treinamento. Histórico, pô. Primeira vez, Julião? Só você pra me tirar da minha caverninha, pô, da minha zona de conforto. Eu sou um jurássico da odontologia. No palco você já domina, né? O teatro para você já tá dominado, né, cara? Tudo corpo a corpo. Ali na sala de aula, no congresso, já era face to face, entendeu? Não. E eu acho, você sabe que gravando, às vezes, vídeo, é muito mais fácil, né? Eu acho, a pessoa na plateia, né? Porque ela te dá o feedback, né? Você tem uma resposta. E quando você está gravando um vídeo, você não tem, né, cara? Você não tem. Você conta uma piada, você não sabe se a pessoa achou engraçado ou não. Né? Então é muito, muito louco o vídeo. Você não tem como direcionar o ponto certo. Fica à mercê das impressões indiretas. Mas, particularmente, eu detesto me ouvir pós-gravações. Né? Então, tudo que é ao vivo é mais divertido. Né? Eu tenho umas gravações suas também da época da faculdade. Como família Adams, né, tal. Gente, aqui não sei nem quem pode falar que não conhece Jolie, né? Jolie, a gente primeiro somos da mesma turma, da mesma classe, histórias N, como todo mundo tem com a sua turma, e a gente foi feliz, né, Jolie? A gente foi feliz numa turma, não só na turma, né? Eu acho que toda eu tive aqui com o Escopim, naquela época, né, da Unicamp, foi uma época muito, muito rica, né, cara? Muito bons rica. Tempos de pira. Não, e muito rica do que aconteceu depois, né, da galera que despontou, né, que virou notoriedades da odontologia, e a gente fica feliz, né, o Gabriel, o Márcio Casati, Caio, né, Paulo, um monte de gente, aí a gente vai ser até injusto de não falar de tanta gente. E você foi um cara que, cara, quando a gente viu, você estava ali uma referência da implantodontia, mas vamos começar exatamente pela tua proposta de tema, né, pessoal? Tenho deixado os lumens aqui da odontologia, né, que são as pessoas que colaboraram com o livro que vai sair agora em 2020, o Marketing do Cuidado de Odontologia, e eu fiz 5 perguntas para essas pessoas, né? O que é sucesso para você? A que você acredita sucesso? Como é que vê a odontologia hoje? Como é que vê ela daqui a 20 anos? E no caso do Jolie, tive o prazer de ir lá na casa dele, a gente extrapolou até a entrevista para outros caminhos, tal. Anotei várias frases suas aqui para a gente comentar. Mas eu deixo livre para o convidado falar do tema que ele quer, sempre num contexto mercadológico, não só técnico, porque não é a ideia da minha live assim ter técnico, mas obviamente no contexto. E o Júlio fez uma colocação muito legal, por que a periodontia é um mal necessário, entre aspas, obviamente, né, não é um mal, mas por que ela é um mal? E por que você acha que as pessoas veem como mal? Assim? Por que você usou esse termo, Jolie? Na verdade, boa noite, né, primeiramente. Vou te chamar de Royal, né? Pode chamar. Alguns não entendam e vai ficar essa curiosidade, mas se a audiência não estiver alta, no final da live eu vou revelar o porquê. Eu guardei algumas fotos aqui também. Eu guardei. Esse é um grande segredo. Vamos ter para troca aqui. Mas realmente foram bons anos em Piracicaba. Nós vivíamos, né, o ambiente universitário de uma outra forma, né? Então, intensamente, a gente respirava, né, full time tudo que acontecia, né, nos bastidores, não só dentro da sala, dentro das clínicas, e isso realmente permitiu a formação aí de uma geração interessante de formadores de opinião, né, que foram além das salas de aula, dos palcos, procurando realmente, né, apostar numa odontologia séria, uma odontologia de qualidade. Né, e ter o contato com todo esse pessoal ainda hoje realmente é gratificante. Vamos lá. Inclusive, é um
título provocativo, né? Eu tenho utilizado ele já há algum tempo em algumas palestras, porque realmente eu, avaliando historicamente a periodontia, Pô, só vou dar um corte aqui em você, Júlio. Você viu que entrou o Robles aqui, que ele te deixou uma bola pingando na última live, né? Exatamente, queria agradecer, inclusive, né, que a Ele falou que a periodontia é a pedra de intersecção. Exato, Né, é o cerne do planejamento. Exatamente. Mas nesses meus 25 anos de odontologia, como periodontista, aliás, essa é a minha única formação, a implantodontia entrou, né, num segundo momento na minha vida, nas nossas vidas, eu vou sempre falar, né, no plural, em respeito ao implante pério, mas, de fato, eu vivenciei algumas fases dessa periodontia e os livros trazem uma outra fase, né, antes da minha atuação profissional. E eu entendo, ainda hoje, a periodontia como uma área odontológica dual, né? Ame-a ou deixa. Porque haviam uma minoria de profissionais absolutamente apaixonados pela área, atuando basicamente como periodontistas, e uma grande massa de profissionais avesso à periodontia, entendendo como uma área sacal, até certo ponto pouco compensatória e dependente, inclusive, da boa vontade do paciente. Mas isso quando pensava-se numa periodontia puramente curativa, né, de tratamento da doença e, consequentemente, de manutenção dessa estabilidade de resultados ao longo dos anos com o acompanhamento do paciente. Só que a periodontia hoje conta uma história completamente diferente, né? Porque depois dessa fase, né, que continua sendo soberana, né, e não pode ser jamais negligenciada, da importância do tratamento da doença, começou-se a preocupar-se também com a possível correção das sequelas, de defeitos, né, provocados pela própria evolução da doença, ou defeitos de origem traumática, não quero entrar em aspectos técnicos, mas direcionando aí para uma periodontia reconstrutiva, já fundamentada em manejos cirúrgicos complementares, sempre focando dois ambientes, o ósseo e de tecidos moles, né, tomando um novo rumo, envolvendo mais a individualização do perfil de cada paciente, né, num capítulo hoje também bastante atrativo, né, dessa medicina periodontal. Por isso que talvez a periodontia, já puxando um pouco, né, a brasa para a nossa sardinha, seja a mais biológica das áreas odontológicas, né, porque mediante o mesmo tratamento, cada paciente responde de uma maneira diferente, em função da sua resposta imunoinflamatória, influenciada por fatores ambientais, né, hábitos. Então, tudo isso levou a uma nova dinâmica. Ainda nos anos 80, anos 90, sem ainda com uma grande preocupação estética. Mas, a partir do momento que a odontologia restauradora avançou para um novo segmento voltado às reabilitações estéticas e os implantes entraram na jogada com uma ferramenta para reposição de dentes ausentes ou condenados, a periodontia passou por uma nova repaginação. E a partir desse momento começou a periodontia como um mal necessário, a odontologia restauradora sobre dentes ou sobre implantes não teria sobrevivência a longo prazo, pensando em resultados de excelência. Né? Até um parênteses, Júlio, é muito interessante, a gente viveu ali na FOP, acredito nas outras universidades deve ter acontecido a mesma coisa nessa década de 90, a gente formou em 95, quando a gente viveu ali o comecinho, né,
da implantodontia dentro da faculdade, né? Quer dizer, ela já vinha vindo, mas dentro da faculdade a gente viveu ali, tanto que a gente não teve implantodontia, nada, né? A gente, alguns professores ali falavam de algumas coisas, a gente ia ver eles operando como se fosse uma aula teórica, né? Uma aula teórica. E assim, eu lembro que nessa época teve uma certa luta, uma disputa da implantodontia, porque ela chega e ninguém sabe de quem ela é. Que a gente vê essa história o tempo inteiro, né? Alguma coisa chega e ninguém sabe de quem ela é. E a pério e a cirurgia ficaram nessa disputinha, né? É da pério, é da cirurgia, da prótese. Da prótese, porque o que interessa não é o pino, é o que vai depois dele. Ficou essa disputa. Você acha que naquela época que a gente até... A periodontia, ela parecia assim, a terapêutica era a raspagem, né? A grande terapêutica, o grande procedimento periodontal era a raspagem. E daí você já tem uma possibilidade de enxergar a perda do dente como a possibilidade do implante. E daí, você acha que... O que aconteceu aí? Diminuiu a raspagem? Teve uma época que a periodontia, aí que ela criou talvez um estigma de que, agora não vamos tratar mais um dente que está com perda periodontal, porque nós vamos fazer um implante. Essa é uma conversa longa, né? Vamos tentar sintetizar. Né? Porque realmente todo mundo queria assumir a paternidade da criança, né? Até diante de um certo narcisismo, né? E também de interesses velados, né? De cada uma das áreas, né? Mas nessa primeira fase, a briga maior concentrava-se entre a cirurgia e a prótese, né? Porque os coitadinhos dos periodontistas participavam desse cenário só quando o caldo já entornava, né? Para resolução de eventuais problemas, né? De sequelas já associadas, porque a instalação dos implantes, claro, diante de um procedimento cirúrgico absolutamente complexo, ficava nas mãos de poucos cirurgiões, né, absolutamente habilidosos e competentes. Mas, obviamente, que a própria sedimentação das informações trouxe à tona a simplificação do que até então era o mais complexo, que hoje passou a ser banal, né, entre aspas, a sobrevivência de um parafuso no osso. Os problemas vão muito além disso, já vamos discuti-los, inclusive, né? Mas, voltando a essa questão, na verdade, não havia uma convergência das áreas, porque não se pensava na implantodontia de uma forma reversa, né? Não se pensava a partir da reabilitação, que hoje também são favas contadas, né, como algo indiscutível, né? A implantodontia é uma área eminentemente restauradora, ponto final. A busca é por uma prótese, né, seja ela total, parcial, unitária. A finalidade é essa. Sempre. Envolvendo inclusive uma fase cirúrgica, que pode ser mais simples, mais complexa, pode ser isolada ou estagiada em vários procedimentos, mas com objetivo sempre restaurador. Mas diante do que representava a grande limitação, havia uma desconexão entre essas duas etapas, porque o cirurgião instalava o parafuso sem referências protéticas e depois o protesista tinha que quebrar a cabeça para fazer uma prótese num parafuso muitas vezes fora do posicionamento ideal. E claro que quem pagava o pato eram os tecidos periimplantares. E aí sobrava... E daí que sobrava o periodontista resolver. Tentar resolver situações muitas vezes né, insolúveis. Né? Mas, voltando à discussão, o que começou a perceber-se, e talvez esse tenha sido o ledo engano, é que dentes periodontalmente comprometidos
né, talvez pudessem, né, ser substituídos de uma forma mais previsível, entre aspas, por um parafuso de titânio. Tá. E, historicamente, hoje a gente tem pago um preço altíssimo por isso. Porque, inclusive, a literatura nos mostra, e todas as casuísticas de quem está nos acompanhando também nos mostra, que milhares de dentes condenados injustamente, né, porque poderiam ser mantidos às expensas de tratamentos convencionais, né, hoje, né, com implantes colocados, né, nesses devidos lugares, apresentam os mesmos problemas, ou quiçá problemas ainda maiores. Porque a periimplantite representa, hoje, a bola da vez. Então, a banalização da implantodontia, a partir da condenação de milhares de dentes que poderiam ser mantidos, colocou em xeque não só a periodontia, mas também a odontologia restauradora como um todo. A endodontia, a prótese, tem uma lesão periapical grande, tem uma destruição coronária grande. A endodontia funciona muito bem, obrigado. Né? A odontologia restauradora funciona muito bem, obrigado, a partir da instalação de pinos, de confecção de coroas. Mas, num determinado momento, começou-se a entender que talvez fosse mais fácil condenar e colocar o implante. E aí, essa, né, banalização, além de ter colocado em xeque a periodontia, deixou a segundo plano a importância da especialidade. Tanto é que, há 10 anos atrás, a maior dificuldade que eu tinha era indicar para um colega um curso de especialização em periodontia para o filho dele fazer. Porque os cursos de periodontia raiz, né, focado aí, né, num bom diagnóstico, num bom planejamento, num bom tratamento da doença, deixaram de ser atrativos, mercadologicamente falando. Diante de cursos de periimplantodontia, cursos de cirurgia plástica, cursos de reconstrução, eu faço, inclusive, a meia-culpa, né, em nome do nosso grupo, que também fomos nos adequando a esse mercado. Mas pela nossa formação, jamais negligenciando a importância dessa periodontia básica, né, que continua sendo soberana. Só que quantos implantodontistas, quantos cirurgiões, né, condenaram dentes pela falta de critérios periodontais? Isso continua acontecendo, Royal, infelizmente. Cara, a gente cavalares. Né? Cavalares, a gente passou por uma ortodontia, que foi a bola da vez, né? E onde a gente depois, outros ortodontistas muito bons tiveram que refazer todos esses casos, às vezes, como você falou, às vezes já nem sem condições de corrigir, se não fosse através de uma ortognática, etc., por uma falta de assertividade no planejamento e tal. Depois nós passamos a onda da implantodontia, onde a gente também parece ter criado durante anos uma refação própria, né? A gente criou a própria demanda, né? Acredito, uma vez a gente estava na Implante Pério conversando, você falou, a gente mais refaz do que faz implante, né? E agora parece que a gente está também entrando numa nova onda da harmonização, onde, da mesma maneira, se acredita ter critérios, se acredita ter exatamente conhecimento, até acho o dentista muito habilidoso em relação a isso, não estamos discutindo aqui habilidade, mas eu fico com bastante receio. O Kina vai estar com a gente em abril, ele fala no vídeo dele isso daí, eu tenho medo e acho interessante que o dentista está criando demanda para os próximos anos, né? Porque nós vamos ter que refazer todas as facetas que nós estamos fazendo, nós vamos ter que refazer aqueles casos que entraram num fluxo digital, mas não tiveram um preparo do dente para a peça digital. O Luiz Calíquio vai estar aqui também, nós vamos falar sobre isso. Então, quer dizer, faz o preparo analógico e coloca-se uma peça digital e ela não está inadequada, né? O preparo mudou.
né, para trabalhar com o fluxo digital no laboratório. Você acha que nós somos muito ansiosos? O dentista é muito ansioso, já querer praticar, né? Nós somos muito práticos, né? Eu aprendi, vou lá, faço um curso no final de semana, uma imersão e vou pôr a mão na massa, entendeu? O que você acha dessa? Não sei se ansioso é o adjetivo correto. Não sei se ansioso. Sabe, Royal, porque eu demorei tanto tempo para uma aparição pública no Instagram, porque eu não sou um cara de meias palavras, então eu tenho medo eu sei, e eu estou te provocando aqui. Arrumar inimizades, né? Mas eu acho que a gente poderia trocar aí o ansioso por ganancioso, né? Ganancioso, né? Porque não, nós estamos aqui para falar da gente, né? A gente está aqui para falar da gente. Na verdade, em todas as áreas, eu tenho conversado com tantos colegas que já passaram nesse seu canal, né? Grandes amigos, né? O próprio Xuxa, que esses modismos, né, mediáticos aí, geram reflexos irreversíveis a médio e longo prazo. Né? Você citou a harmonização orofacial. E acho que a gente sempre tem que entender a necessidade de buscarmos um ponto de equilíbrio. Né? Porque nada é tão bom que funcione sempre ou sirva para tudo, e nada é tão ruim que não sirva para nada, não tenha as suas, né, reais e boas indicações. Né? Aliás, um chavão da implantologia falar que dura para sempre. Isso a gente pode discutir também. Né? Mas voltando a essa questão da harmonização, o que eu vejo hoje é uma, entre aspas, área nova, que fica aí setorizada entre a odontologia, tem então procedimentos realizados por médicos de diferentes especialidades. Eu não tenho conhecimento técnico sobre a área e não quero ter, pelo menos, né, nos próximos anos. A questão, né, da provocação não é nem a questão da harmonização em si, da faceta, das coisas que a gente vai muito rápido. Né? Mas vamos usar esse exemplo, né, que eu acho bem apropriado. Também diante de grandes amigos atuando com qualidade na área, vai ter um congresso agora em agosto, setembro, eu inclusive vou falar, né, junto a outros grandes, né, speakers, mas obviamente vou falar de periodontia, mas o que me preocupa é essa ganância que vai, né, infligir os limites do bom senso. E diante também do que eu já falei em relação à implantodontia, da banalização. Esses dias eu estava num congresso e antes da minha palestra tinha uma determinada palestrante lá falando de harmonização e se referindo à artéria facial como uma veinha, né, como um exemplo. Né? E isso me preocupa. Né? Porque ela está formando uma opinião. E tem gente ouvindo e vai fazer na segunda-feira seguinte um determinado procedimento sem discernir o que é uma artéria importante de uma possível veinha insignificante. Né? E os problemas estão surgindo. Ainda, né, num primeiro momento... Incipientes ainda, mas vão aparecer. Que nem o coronavírus aí, né? Mas vão se alastrar de uma forma... Como aconteceu na implantodontia. Como aconteceu na implantodontia. Como aconteceu na ortodontia. Como aconteceu na odontologia restauradora. Restauradora indireta, né? Milhões de dentes, né, diante dessa condição. O cara embarca numa onda, ele busca posicionamento de mercado, né, imediato, porque ele não conseguiu ainda se estabelecer, e acha que com uma única ferramenta ele vai ser capaz de resolver todos os problemas. Mas, especificamente em relação a esse capítulo da harmonização, eu acho que está faltando realmente, né, um bom senso. Né? Porque pelas próprias publicações, as postagens, que indiretamente eu vejo, né, porque como eu não tenho o meu próprio Instagram, mas os meus colegas me mandam prints por WhatsApp, por e-mail, isso chega a me agredir, né? Parar para pensar para que caminho a odontologia está indo, né? Pela falta de critérios, né?
falta de critério. Eu até vou colocar acho que é o Reimer Ferreira aqui, colocou uma coisa, Reimer, interessante, está no meu livro, até um histórico todo que eu faço sobre odontologia e medicina. A gente tem uma mania de achar que a gente desmembrou da medicina, né? E não é verdade. A gente não desmembrou da medicina, a gente veio por um caminho dos barbeiros cirurgiões, dos práticos, e a medicina vinha caminhando por outro caminho, a gente se cruzou um pouquinho e logo separaram a gente da medicina, né? Nós ficamos 3 anos grudados nela e afastaram a gente dela. Inclusive a gente comemora esse dia, incrivelmente, que a gente foi afastado da medicina, que é dia 25 de outubro. Na verdade não foi uma conquista, tiraram a gente dela porque para os médicos da época não era interessante mexer nos fluidos corpóreos, né? Ser cirurgião não era uma coisa digna, né, de um médico. Mas é interessante essa colocação, Rainer. Só uma coisa que eu penso, Júlio, eu saí em 2015, 278 faculdades de odontologia, saí um pouquinho da consultoria, voltando agora 2020, 504 faculdades de odontologia, somos uma população de dentistas jovens, né? Metade dos dentistas formados nesses 5 anos estão entre 23 e 27 anos, então, né, porque como cresceu o número, os formandos aconteceram mais rápido, são uma população muito jovem. Uma população de uma era digital, onde você tem, antigamente, a palavra, né, o direito a falar de um professor, de um mestre, ou de alguém que tinha um recurso, era muito restrito a quem tinha o recurso. Hoje não, né? Você entra na internet e se a gente quiser falar merda aqui, a gente fala e estamos aí com voz para falar. E isso tem um monte. Sem dúvida. Né? Você mesmo falou, pô, cara, eu tinha uma coisa com a internet, sempre assim, pô, mas a maioria que eu abro é estranho, a maioria que eu abro me dá vergonha alheia. E a gente conversou nisso. É uma expressão que me acompanha há muito tempo. Né? E eu falei isso para você, eu falei, cara, mas se a gente deixar, e até eu lembro que você me falou no outro dia no telefone, né, que 6% da humanidade puxa a humanidade, 94% vai atrás. Se a gente deixar todo mundo falar e os 6%, eu não estou nos considerando os 6%, mas com propriedade, você é um cara que não pode ficar fora da internet. É o veículo de comunicação hoje que tem que ter. Para levar esse tipo de coisa. O Robles, por exemplo, que falou antes, pô, é um cara fantástico, não pode estar fora da internet. Quer dizer, então a gente precisa, talvez, achar modelos de usar a ferramenta para engrossar o que você está dando aqui, que é uma aula gratuita, né, de odontologia, de conceito. Então, isso daí tudo é para falar para você não desligar seu Instagram depois que terminar e não parar de falar. Nós vamos manter você falando, porque a odontologia precisa. Ó, os comentários aí estão se mostrando favoráveis. Vamos fazer uma enquete depois aí. Vamos fazer uma enquete depois. Com os meus amigos aí. Viu? Mas, na verdade, só deixando isso bem claro, claro que eu não sou tão jurássico assim, eu entendo que as mídias sociais, a internet, são ferramentas fundamentais, né? O fato é entender como ela pode funcionar positivamente ou não. Então, se eu achar que tem alguma coisa de útil para dividir, eu vou fazer isso sim, mas para dar receita do meu corte de cabelo, né, da dieta, eu ia perguntar isso agora. Da dieta que eu fiz para emagrecer, né? Caras e bocas. Né? Não, eu sei que você não é. Eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade com o canal, sabe? Essa coisa assim. A gente tem o conteúdo que a gente está usando, as pessoas que eu tenho conversado, os feedbacks que eu tenho recebido da Lumens mostra isso. Pô, um canal legal, conversa descontraída, coloca a gente... Tanto que são aulas, né? Tanto que eu subo lá no YouTube depois e fica lá gravado, porque é uma aula, é para o jovem ver, para o pessoal ver, porque tem pessoal da USP aqui, da Liga de Gestão que segue, pessoal da PUC aqui que segue, então é bem legal. Eu vou falar uma frase que você falou no seu depoimento, tá? Aqui para mim. Quando eu perguntei sobre sucesso para você, você falou assim... Primeiro, as pessoas humildemente tentam se esquivar do sucesso de maneira a não querer assumir que tenha. Profissionalmente, o meu sucesso, você falou, eu sempre coloco na terceira pessoa.
no plural, né, nosso sucesso. O implante peri é uma coisa de sucesso. Um grupo de ensino com atividade clínica, que exerce odontologia no dia a dia, sem hierarquia, regido por um princípio humano de que não existe obrigações além do que cada um sabe, pode e quer fazer. E ponto final. Eu gostei muito dessa coisa, porque assim, o implante peri deu certo, né, cara? Se a gente pensar na teoria, vamos falar para alguém fazer igual, é quase impossível dar certo. Será que fui eu que falei tudo isso mesmo? Ficou bonito, pô. Não, eu escrevi melhor para depois. Não, você falou assim, é sua. Aliás, é orador na nossa turma no final do ano. Escreve muito bem, por você. Royal. Não, na verdade, eu sou um cara de muita sorte, né? Minha vida foi norteada aí sempre pelo fator sorte, né? Desde o momento que a cegonha me entregou lá em Indaiatuba, né? Na casa certa. E a odontologia deu quase tudo que eu tenho, né? Minha família, afinal a Aline também é colega de turma, né? Os filhos. E talvez no momento mais difícil da minha vida, né? Com a perda do nosso querido professor Martorelli, que era o meu orientador, o meu, né, guru, e isso tenha me deixado muito, digamos, inquieto em relação aos meus rumos profissionais e até certo ponto frustrado com o ambiente universitário que até então nós respirávamos todos os dias, e decidi que queria realmente experimentar alguma coisa diferente, que o ensino era a minha praia, mas que eu não queria jamais fazer sozinho e que eu precisaria ter pessoas boas ao meu lado. Essas pessoas apareceram, né, sem que nós precisássemos, né, experimentar outras opções. Na verdade, não apareceram porque eu as planejou procurar pessoas daquele tipo, porque eu idealizei esse projeto. Não, eles estavam no mesmo momento, vivenciando a mesma situação, e nós nos abraçamos, né? Aquela história, né, que 3 bêbados apoiados não caem jamais, né? E nós não tínhamos nada a oferecer a não ser a boa vontade em trabalharmos de uma maneira diferente. Então, a criação de um grupo, né, sem hierarquias, né, uma gestão absolutamente horizontal, né, em que cada um fizesse o seu melhor, procurando valorizar as virtudes, esconder os defeitos de cada um, deu certo. Então são 16 anos. Tem uma frase que você falou, você, o Robert e o Paulo, uma vez você estava lá na Implante Peri com vocês falaram assim, não sei se foi você ou foi o Robert, a gente falou assim, exatamente sobre isso, o que pode, o que sabe, o que quer fazer, e vocês falaram exatamente uma coisa interessante. Se tiver, vocês combinaram no começo, se tiver aniversário da minha filha, ou eu tiver que vir para o Implante Peri, eu vou para o aniversário da minha filha. Isso foi essa comunhão do que você pode fazer pelo grupo, é muito importante, foi sempre muito sincero, pelo visto, entre vocês, né? Sempre foi uma conversa muito aberta, né? Do que, até onde vocês iam. Não, sem frescuras, sem vaidades, né? Acho que essa é a palavra correta, né? 3 caipiras, né? Um do interior de São Paulo, dois mineiros, um do Triângulo e um do sul de Minas, que se abraçaram, né? E é interessante, né? Porque quando questionam, mas vocês realmente são amigos, né? Eu acho que a prova cabal é quando a gente tira férias, nós passeamos juntos, né? Isso, você falou, isso é muito legal. E a conjuntura foi tão favorável que as mulheres se respeitam, as mulheres se querem bem, os filhos naturalmente nasceram durante todo esse processo, e isso nos fortaleceu. Inclusive no último congresso, quando eu brinquei que nós estávamos prestes a nos divorciarmos, nossa, isso gerou, né, muita confusão. O Paulo ficou desesperado, Jorinho, o pessoal está achando que o encontro vai acabar. Eu falei, não, foi só uma brincadeira, mano. Então eu deixo isso. Porque você ia você falou isso em que contexto? Não é uma das minhas loucuras, né? Falei que eu não tinha nada que falar. Plantei uma ideia. Só para gerar uma piada e a piada. Para impactar mesmo.
Mas nós estamos firmes e fortes, projetos futuros alinhados, né? Congresso em 2022, congresso em 2024, legal. Novo livro. Estamos embarcando agora na odontologia digital, puxando um gancho para a sua discussão anterior, com mais uma ferramenta. Não é a tábua de salvação, mas é mais uma ferramenta que pode ser tem tábua de salvação, né? Que pode ser útil, né? Agregando aí valor aos tratamentos que nós oferecemos, mas, acima de tudo, o sucesso foi e continua sendo dependente da lealdade. Primeira vez que eu apresentei uma planilha para o Paulo, para o Robert, para dividirmos aí os primeiros, né, caraminguás que sobravam dos cursos, eles empurraram a planilha e falaram o seguinte: Jolie, se for para você mostrar a planilha, nós estamos fora. A gente está junto porque a gente confia um no outro. E em 16 anos, eles nunca viram uma planilha. Né? Então, como que eu vou... Isso é interessante que... Esses caras, né? Não, E outra, assim, é legal, porque a gente que fala de gestão e a gente fala com determinadas coisas, é aquela famosa exceção que confirma a regra, né? Jamais eu, como consultor, para chamar vocês não vão fazer planilha, vocês vão confiar no cara que está ali, seria uma loucura. Né? Por isso que ninguém conseguiu. Por isso ninguém conseguiu fazer. Gerir o plano de pedra. Exato, tudo bem. Chama o Celso. Não, exatamente. Celso Hort, louco. Você é louco. Tudo louco. Você é louco. Eu falei, não, cara, como assim? Então mas é muito legal isso. Que o legal disso, né, é que existe uma vontade muito grande em acertar, né? Porque nós continuamos animados, né, em estarmos na frente, né? A gente não quer saber onde a bola está, a gente quer saber onde a bola vai estar. Então, o Paulo e o Robert... Isso sempre foi uma coisa assim, né? Eles são muito perfeccionistas, muito dinâmicos, eles não se conformam com mais ou menos. Então, cabe a mim administrar toda essa empolgação, né? Eu acho que eu sou, digamos, o ponto de Você sempre foi um bonde ali, né? Você sempre foi um bonde, né? Talvez uma coisa que unisse essa turma, porque eles são muito, muito bons, né, cara? Isso a gente sabe, tecnicamente, até um dia você usou uma expressão que é um elogio, são pé de bois, né, cara? Os que trabalham, né? São que trabalham, né? Põe a mão na massa ali, com resultado, perfeccionismo, e você acho que teve essa maestria ali de comandar e com essa generosidade de não ter essa hierarquia, que isso é muito complicado, é muito difícil. Então, né? E acho que nesse sentido nós sempre nos colocamos também humildemente, né? Eu falo isso publicamente, eu não tenho as mãos que o Paulo e o Robert têm. Eles são cirurgiões muito mais habilidosos do que eu, e eu quero... a minha eloquência nos eventos, eles respeitam isso também, né? Durante brincadeiras de né? Como talvez, né, o primeiro autor, então a gente sempre lutou para ser o livro do Implantiperio, mas o livro do Jolie acabou gerando, inclusive, né, mais uma boa piada para a gente, e nunca nos incomodamos com isso. O que nós queríamos era que o livro vendesse muito bem, né? E isso aconteceu, independentemente de ser, né, do Paulo, do Robert ou nosso. Do Robert, porque no fundo a gente Júlio, sabe, né, que dividimos sempre, né, tanto o trabalho quanto os resultados de tudo isso. Né? Júlio, você colocou outra frase aqui também, sem frescura, sem mimimi. Você colocou outra frase também relacionada à educação que eu gostei muito, foi para o livro também, tá no livro, na parte que eu falo da questão da formação profissional, que eu questiono bastante o modelo de formação. Água, viu, Royal? Não, tudo bem, eu tô com vinho, esse é azar seu. Eu achei que você ia tomar alguma coisa, Não, eu sou um cara fitness agora. Sei. Daí o que acontece? Eu falo bastante dessa parte da formação, porque converso bastante com o Hobbes, eu acho que tem uma necessidade de uma formação humana, tem uma necessidade de uma formação tecnológica e tem uma necessidade de uma formação técnica artística, né?
Até você fala no seu depoimento que, obviamente, a gente vai caminhar muito para a parte teórica pelo EAD. Eu acho que isso não tem dúvida, né? Que nós vamos usar muito do EAD, muito do digital para a parte teórica. Acho até que é mais legal assistir uma aula de histologia, às vezes, em EAD, super trabalhado, em imagens super bem feitas, editadas, do que, às vezes, um professor falando de uma coisa muito, muito teórica que ali na aula pode não me dar o visual. Tal. Mas não tem jeito, nós somos muito práticos, né? Eu pedi para algumas pessoas até chutarem quantos por cento seria EAD, quantos por cento seria prático, né, presencial. Alguns chutaram 20, outros 30. Quanto você chuta que vai ser daqui a 10 anos? Essa é uma outra questão sensível, hein? O pessoal do mestrado aí. O pessoal precisa estudar, pô. Tô perdendo tempo com live aí, pô. Vai lá. Mas eu acho que vai variar, dependendo do modelo de ensino, né, obviamente. Mas, em linhas gerais, eu acho que isso, em algumas áreas, fica ainda mais evidente, né? Eu diria que, pelo menos, 50-50, né? 50% presencial e 50% em EAD, em áreas de saúde, que dependem de um treinamento, né, técnico. Depende de um treinamento técnico, né, num primeiro momento. Porque o que eu vejo é que os métodos digitais vão gradativamente se sofisticar, né? E isso talvez... E a tecnologia sempre vem para melhorar, sempre vem para... Acho que essa briga contra a tecnologia, eu sempre acho uma coisa tão assim, das gerações, meio até... cheira até uma ignorância, né? Que você falar que uma coisa não vem para te ajudar. Lógico que ela vem para ajudar. A gente só tem que saber até que ponto ela não faz você negligenciar outras coisas que precisam da atenção manual ali. Né? Fechar os olhos a tudo isso seria um retrocesso, né? Inclusive, você colocou aqui, ó. Tive frustrações com o meio universitário que me fizeram trilhar com o Robert e o Paulo um caminho independente. Quando vocês criaram a Implantitério. Que você, na época, 1995, formamos, ali começo de 2000, você chegou ao mestrado, né? Você fez o quê? Mestrado na FOP? Mestrado, doutorado, Império. Mestrado, doutorado na FOP. O que foi as coisas que você não... Meu malvado favorito é sacanagem. Hã? Puseram aqui meu malvado favorito, já falaram inveja, da sua sobrancelha. Inveja é um sentimento terrível. Terrível. Ô, Júlio, por que você teve assim da parte acadêmica daquela época que você falou, pô, não está ainda no caminho que eu acredito, eu vou por um caminho de ensino privado mesmo, né? Totalmente independente. Vocês foram quase o Lobão, né, cara? Lançou o primeiro disco independente, né? Falando, vamos fazer sem rótulo por trás, sem marca, sem nada. Então, embora haja um respeito enorme pela época de Piracicaba, de Unicamp, e, claro, eu só tenho a agradecer. Mas o que eu via e não concordava, talvez por falta de opções, né, Royal, com essa condição de uma hierarquia muito burocratizada, eventualmente muito vaidosa, que acaba engessando, né? E não só Valeu, Marcão, entrou aqui. Também todos os outros centros universitários, principalmente as escolas públicas e federais. Hoje eu estou diretamente vinculado a São Leopoldo Mandique já há bastante tempo, mas diante de um modelo que eu acho interessante, né, que é de matar um leão por dia. Né? A minha sobrevivência lá depende dos cursos que eu vendo todos os anos numa estrutura empresarial. E isso nos tira da acomodação, né? Eu acho que essa é talvez uma palavra que sintetize esse meu entendimento. Né? E acho que nos movermos, né, por pernas próprias, sem uma estampa, né, universitária nas costas,
nos fez, né, realmente crescermos, né? Porque nós não tínhamos nada que nos defendesse a não ser a nossa palavra, a não ser as nossas imagens, né? Porque o aluno que começou a nos procurar, ele não estava preocupado com certificado, né, de uma determinada entidade, ele estava preocupado com o valor da informação. E hoje, depois de 16 anos, com quase 3 mil alunos, né, que passaram efetivamente por treinamento conosco, em quase 180 cursos, a gente realmente acredita que o balanço tenha sido positivo. Né? Positivo. O balanço tenha sido positivo. Porque, diante de tudo isso, né, até puxando o gancho aí para a questão anterior, dos modelos de ensino que eu estou envolvido atualmente, sem dúvida, o que me dá mais prazer vejo que eu estou envolvido não simplesmente na formação técnica, né? Não simplesmente na formação científica, mas na formação pessoal de cada um desses alunos. Isso. Então, né, próximos, levantando essa bandeira do implantiperio, né, levando à frente esse lema, né, da distribuição direta da informação, sem rodeios, sem esconder o leite, né, humanizando esse relacionamento, tratando as pessoas pelo primeiro nome. E todo mundo que está nos acompanhando sabe disso, que eu trato as pessoas pelo primeiro nome. E acho que isso é a base, né, locomotora desse processo da multiplicação dos pães. Porque quando a gente pensou nesse projeto do implantiperio, qual que era o mote? Que nós pudéssemos levar essa filosofia da periodontologia ao maior número de colegas possível. E hoje, com 15 mil livros vendidos em 4, 5 idiomas, a gente entende que as coisas começaram a acontecer. E o que todo mundo valoriza, né, não é o novo design de sobrancelha do Joly, não é o abdômen definido do Paulo, né, não é, né, o jeito, né, sempre muito singelo do Robert. O que todo mundo valoriza é essa nossa exposição, é essa nossa simplicidade de estarmos, né, na linha de frente, ao lado dos nossos alunos, né, sempre. Que acaba sendo, né, Joly, entenda bem a palavra, e é esse o conceito real da palavra que talvez na internet ficou muito não compreendido. E você falou aqui, tá, teve meia culpa em algumas coisas da periodontia, tá? E eu falo, pô, tem meia culpa também em algumas coisas do marketing que a gente falou durante um tempo, e às vezes eu acho que a gente, né, durante o Altera, desde 2005 falando, a gente talvez fez as pessoas entenderem um pouco errado isso. O marketing do Joly é ser o Joly. O marketing do Hirata é ser o Hirata. O marketing do Scopin é ser o Scopin. Copiar o outro nada mais é do que você ser uma cópia imperfeita de alguém. Com certeza. Né? Então, o que vocês fizeram de maneira natural é o marketing de vocês. É a natureza que vocês colocaram escancarada e as pessoas olham aquilo, identificam e veem verdade. E quando as pessoas veem verdade naquilo que se é passado, porque a persona combina com o seu real, né? Tá aqui a visagista que entrou, vou falar com ela, que a Michelle Manfroy, ela fala, ela deve estar avaliando sua cara já, viu? Ela sabe, faz uns negócios aí. Aí não tem jeito. Aí você fala, Michelle, qual é a avaliação do Joly. Vai chegar indefinido. Só então, mas isso que é legal, né, Júlio? Esse é o marketing que, quando eu falo pessoal, eu falo assim, peraí, o que eu tenho que fazer? Eu falo, você tem que fazer aquilo é o melhor de você. O que você tem de melhor? Se é sua simplicidade, é sua simplicidade. Se é seu jeito sofisticado, é seu jeito sofisticado. Quando você é a verdade, as pessoas vão perceber a verdade. E nosso comprador, o comprador de odontologia, um aluno, ele entra leigo. Nós vendemos serviço. Ele é leigo na sua entrada. Ele só tem uma coisa para se basear na confiança de quem está falando. Porque ele vai escutar e vai ter que aceitar. Seu paciente olha para você e vai ter que olhar para sua cara e falar, tá bom, vou acreditar em você.
Sua explicação pode ser ótima, eu vou acreditar, porque eu não tenho. Sim. Como você é como vendedor técnico? Você vendeu muito, assim, vamos falar essa palavra, você apresentava muitos tratamentos, você fez muito isso, ou mais o Robert e o Paulo que fazem? Não, junto ao paciente? É. Não, acho que eu vendi e continuo vendendo muito. Eu acho que eu sou, entre aspas, um vendedor, inclusive, melhor. Muito bom. O Paulo e o Robert, né? Até hoje, eu vendo os tratamentos na clínica privada do Robert, inclusive. Por telefone. Né? Por telefone. Isso é muito legal. Qual que é teu jeito? Então, mas mais uma vez, né, Royal, diante do que boa observação da Andréia aqui, né? Careca. É um Instagram que não favorece ele, por isso que ele não é. Eu sempre fui careca, eu me escondi atrás de 4 fios de cabelo, entendeu? Ó, vende melhor que nós, o Robert. Olha lá, quem é? O Robert ou o Paulo aí? Vende bem? Vende bem? Como é que é a sua estrutura de apresentação do caso, Jolie? Você tem uma sequência? Você não tem? Você faz isso de uma maneira... Não somos muito obedientes a protocolos, né? Mas o que a gente tem realmente valorizado é essa proximidade do paciente, né? E expor... É o Paulo que está aí. e expor, né, com honestidade, né, os limites e os possíveis benefícios de cada tratamento. Mais uma vez, a gente tem uma vantagem ou desvantagem que, na verdade, o nosso cliente muitas vezes não é o paciente, né, é o próprio colega que indica o seu paciente para nós resolvermos aquela particularidade, daquele determinado. Você falou isso para mim, muito... Então, muito colega-aluno, né? Que acaba levando o pai até, né? Levando o familiar dele. A gente fez uma conta de padeiro esses dias. Nos últimos 5 anos, nós tratamos mais de 100 dentistas ou filhos de dentistas ou cônjuges de dentistas. O que é uma informação importante, legal. Né? É o cara que faz o trivial, mas o centralzinho da esposa manda pra gente. Lateralzinho não vem. Manda pra gente. Né? Então isso é legal. Mas eu acho que a nossa venda está fundamentada na transparência e na objetividade, sem rodeio. Eu quero voltar nesse assunto, Júlio. Recursos sofisticados, a gente não tem estratégias de falar no ouvido esquerdo, de pintar a parede de verde, de ter uma sala de especial. Eu quero voltar. De couro de zebra. Nada disso. Só um pouquinho. Né? Eu quero voltar nesse assunto da venda e a gente continuar. Já aprendi, pô. A gente tem... garota, daqui a pouco. Não, tem que dar essa caída, porque ele cai, né? Então você tem que cair, senão ela vai cair sozinha, daí a gente fica no meio. Mas voltando da venda, você não tem... A Aline tá pilotando aqui. Não tenho dúvida. Ela tá aí do lado? Mostra. Olha, vem dar um beijo aqui. Conheço ela, já saiu correndo. Já. O Júlio, mas você... outro dia eu estava até com o Luiz Calíquio, e ele fez junto com o pessoal do ateliê, fizeram uma coisa que eu achei bem legal, bem interessante, até pelo exercício, né? Fizeram um fluxo, né, de atendimento que respeita uma clínica integrada, né? Então fizeram no último livro deles um trabalho bem interessante sobre isso, que mostra o fluxo. Lá hoje a Implantipério como trabalha? Está trabalhando com uma clínica integrada mesmo? Vocês têm tudo lá dentro? Vocês passam todos os profissionais para olharem junto? Ou vocês mais se focam no implante? Como que está agora a Implantipério lá em São Paulo? Não, a gente não tem esse propósito de sermos uma clínica integrada, mesmo porque, como eu disse, a grande maioria dos nossos pacientes são tratados por outros profissionais e nos procuram pensando naquele problema pontual. É uma clínica de pepino de implante.
Não só de pepino. Vocês recebem muita... gosta de casos tranquilos, mas o próprio o implante pélio. E o implante pélio, né, nesse contexto da odontologia restauradora. Né? Então, hoje a gente procura manter o atendimento focado nessa tríade, né? Serviços de ortodontia, de endodontia, nós terceirizamos já, obviamente, com parceiros muito queridos e competentes e antigos, né? Mas a gente pensa sempre dessa forma, né? Muitas vezes o caso vem referido por um protesista, e respeitamos o planejamento dele. Quando o paciente nos procura, a gente parte dessa integração, né? Pensando às expensas de um planejamento restaurador e desenvolvendo as etapas cirúrgicas. Olha o seu sócio aqui, o Paulo, tá vendo? Você viu aqui? Lenz de Jolie no Instagram, Marcelo Taz de Soares na TV Cultura. Boa, Paulo. Mas espera aí, deixa eu terminar, pô. Não, termina. Mas o foco nosso hoje é realmente a perioimplantodontia. Mas sem perder essa visão da integração. Isso que eu acho importante. Claro, a gente não faz tratamento de endodôntico lá, mas o diagnóstico é que é o ponto de partida de todo o transtorno da odontologia atual. Né? Porque, na verdade, peca-se nessa etapa do tratamento, né? Na tomada de decisão pela falta de uma coleta apropriada de informações. Né? Então, nós nos preocupamos muito com isso, com um correto diagnóstico e depois, eventualmente, a terceirização ou a integração dos tratamentos necessários. Né? Tá. Como é que você vê esse fluxo digital? Como é que vocês estão nesse mundo digital agora? Como é que você está navegando por isso? Como é que você está vendo tudo? E quais os planos da Implante Pele aí para entrar no fluxo? Que eu sei que vocês têm alguns projetos aí, né? Sinceramente, também falando contigo, eu acho que nós cochilamos, né, um pouquinho em relação aos avanços que aconteceram com a odontologia digital nos últimos anos. E agora nós estamos correndo firmes e fortes atrás do prejuízo, entendendo como uma necessidade esse envolvimento direto, inclusive buscando novos parceiros que estão nos apoiando de uma maneira bastante eficiente, né? Mas compreendendo a odontologia digital. Se quiser falar parceiro aqui, não tem problema não, ninguém patrocina aqui, você pode falar o nome do parceiro que você quiser. Como uma ferramenta adicional da odontologia. Também não podemos colocar a odontologia digital como, né, o mais importante no contexto do planejamento do tratamento, como alguns estão fazendo. Isso também me preocupa. Né? Porque, independentemente dos recursos que nós tenhamos hoje à disposição, ótimos tomógrafos, ótimos scanners, vamos continuar dependentes de uma avaliação individualizada de cada paciente. E o que eu vejo que talvez represente o ponto, né, mais importante dessa discussão é que a odontologia digital, ela não entende os limites biológicos, ela não entende os limites anatômicos, que são mandatórios para a previsibilidade dos resultados. Então, podemos construir guias maravilhosas, elas vão direcionar o posicionamento, mas se não houver osso na posição ideal, os procedimentos reconstrutivos continuam sendo mandatórios, obviamente. Então, às vezes, embarca-se numa onda. Não, agora é tudo invasivo, é tudo sem retalho, é tudo instantâneo para o dia seguinte. E isso também não funciona, é conversa fiada. Perfeito. Eu acho que, aliás, veio tanto perfeito aqui que eu acho que a gente tem. Aliás, isso a gente sempre fala, o computador não é que é burro, né? Inteligente é quem alimenta o computador. Isso a tecnologia, ela é fantástica porque é criatura do homem. Nós criamos a tecnologia, por isso que ela é fantástica, a gente cria. Temos que usá-la a nosso favor. Temos que usá-la a nosso favor. O tiro pode sair pela culatra. Pode. E isso me preocupa em relação a essa nova geração de profissionais.
que ilusoriamente estão acreditando, talvez por culpa de alguns formadores de opinião, que vão apertar 2 ou 3 botões e vão tratar qualquer paciente. Exatamente. E isso eu acho que é um engano. Também é um por engano. Responsabilidade de alguns formadores de opinião. Agora a gente não sabe mesmo quem forma opinião, né? A gente conversou isso nos bastidores. Né? Nós estamos num momento de formação de opinião que abriu um leque de formação de opinião enorme e a gente tem que tomar cuidado. Do dia, na live aqui com o Irata, ele falou assim que ficou impressionado, que um aluno chegou para ele e falou: eu vi tal coisa no Instagram, é isso mesmo? Porra, cara, você viu agora no Instagram e você vai perguntar para mim, vai pegar um livro, vai. Não é referência, né? Não é referência para você buscar informação. Então, né? Mas o mercado está absorvendo isso, Léo. Está observando. Eu fui participar de um evento, tinha uma mesa lá de um happy hour dos ministradores e tinha um determinado ministrador que eu não conhecia. E eu cochichei com um colega que estava do meu lado, eu falei, quem que é o fulano e tal? Pô, Jolie, você não conhece o cara? Ele tem 185 mil seguidores, então isso passou a ser currículo. Eu falei, não, mas ele fez mestrado onde? Ele fez doutorado onde? Ele publica onde? Não, nada disso é importante, ele tem não sei quantos milhares de seguidores. Eu falei, para com isso, gente. Para com isso. Onde nós vamos parar? Né? Onde nós vamos parar? Mas você vai fazer uma dancinha depois também, vai fazer da implante péreo com o Paulo e o Robert, não vai fazer? Parece que vocês estão gravando um vídeo, não estão? Se a gente depender disso para sobreviver, cara, a gente vai vender pouco na praia. Não vai fazer? A gente vai vender pouco na praia. Eu tenho algumas pessoas que falaram aqui, não vai dando tempo da gente ver, eu vou lembrando. Até falando aqui, hoje as pessoas não querem discutir ciência, né, na Instagram, ou ver isso, ou ficar uma hora vendo, elas querem resultado fácil. Eu concordo até com essa situação, porque a gente enxerga sempre a maioria, e a maioria quer um resultado fácil mesmo. Eu brinco com isso em curso e falo assim, a gente tem o Rock in Rio, e fizeram uma pesquisa para saber quais foram os melhores shows. Em primeiro lugar, Ludmilla, segundo, Anitta, no Rock in Rio. Então eu já começo a duvidar da maioria, né, como escolha de alguma coisa. Tanto pessoal, não é uma realidade que a gente tem que mudar, que as lives aqui têm dado uma audiência fantástica, a gente tem subido isso, tem muita gente que falou, nossa, perdi desde o começo, não tem problema. Elas vão para a página do YouTube, Lense Consultoria, ficam lá de graça para todo mundo acessar, e a audiência boa mostra com quem a gente quer conversar. E se a gente tiver esse tipo de aumento, né, Jolie, de qualidade de conversa, eu acho que engrossa, cara, eu acho que, sabe, vem junto. E eu acho aí, cara, coloco a meia-culpa minha e sua, que ficamos fora da internet, do Hobbes, que nem estava aí, porque se a gente não usar esse canal para fazer isso, a gente vai dar o espaço para o outro, né? Dançar na frente do computador. Então daí, cada um vai escolher que barco vai entrar. E eu, sinceramente, com um mercado como esse, eu tenho uma convicção, gente, que os bons vão ficar, entendeu? Os bons vão ficar. Não vai ter outra maneira. No mercado competitivo, quem é bom fica, né? Eu vejo cursos, às vezes, assim, na internet, que você fala que vê umas coisas da vergonha alheia, e às vezes cursos, assim, motivacionais, sabe? O pessoal gritando, polichinelo, e você fala, a pessoa chorando, você fala, cara, eu não consigo ver o Júlio chorando na frente da TV, porque não conseguiu, né? Aliás, ninguém da nossa classe, entendeu? Assim, que tá tudo aqui, eu não consigo ver. O que você vê agora para os próximos anos para esse caminho da internet? Você acha que a gente ainda vai viver uma depressão e a gente vai subir? Você acha que a gente vai... Como é que você enxerga? Eu tenho meu ponto de vista aqui, quero o teu aí. Como é que você enxerga esse momento de exacerbação do acesso à comunicação? Mas o que eu acho dessa história toda, Royal? Tanto é que nós estamos apostando também em veículos sérios
que atendam a essas expectativas. Nós vamos lançar nos próximos meses um aplicativo do implante. Boa, já tá craque. Aí, voltou melhor. Onde eu parei aí? Eu fiquei falando sozinho, eu acho. Eu acho que ficou um pouquinho. Você estava falando que vocês estavam fazendo o aplicativo, que é para levar conhecimento para o pessoal, mas o que você fica com medo da banalização exatamente da forma de utilizar as ferramentas. Então, eu acho que essas ferramentas hoje já passam a ser úteis, né? Informações diretas, mais rápidas, para atender a dinâmica dessa nova geração, né? Mas, por outro lado, o abuso dessa utilização das mídias sociais vai ser controlado pelo próprio público. Porque eu não culpo os formadores de opinião, eu culpo quem dá palco a ele. Exatamente. Obviamente. Eu falo assim, o cara tem 100 e poucos mil seguidores porque dançou. Eu falo, cara, ele não é o problema. Eu fico muito preocupado com 100 e poucos mil que gostaram da dancinha, né? Mas eu acho que isso realmente é uma condição preocupante. Mas que o meu pai falava, boi preto anda com boi preto, entendeu? Então cada um vai eleger os seus pares. Exatamente. Cada um vai eleger seus pares. Exatamente. Porque vivemos num mundo democrático, ainda bem. Exatamente. Então, as opiniões devem ser respeitadas, mas vamos eleger, né, os nossos pares diante... Não, e aqui é legal, a gente está tendo uma série de pessoas entrando e falando coisas, né? O Francis, já passou tanta gente, Garófalo, e aqui é para respeitar todas as opiniões, até porque eu falo, gente, ninguém aqui é dono da verdade, todo mundo aqui carrega uma bagagem por trás de alguma coisa que já passou, né, Júlia? Então isso faz a nossa psique, isso faz o que a gente pensa sobre as coisas, e a gente não tem verdade absoluta nenhuma, a gente tem pontos de vista, colocações, e a gente vai escolhendo. Eu realmente, quando eu conversei com tanta gente já na minha vida, todos que eu vi que tiveram, vamos dizer agora, bem segmentado o sucesso do dinheiro, trabalharam muito, cara. Ninguém, né, ralaram muito, erraram muito, aquele falou do imediatismo, né, a gente erra muito para chegar numa excelência, não tem como você chegar na excelência num ano, né, e isso me assusta a odontologia, até um estudante recém-formado, daí ele vai para dentro de uma clínica mais econômica, agora o nome certo é falar clínicas econômicas, e vai atender de 2 pacientes por período 14. É óbvio que não tem ainda a destreza para isso. Como você acha que a formação do profissional moderno tem que ter, além da questão humana, que o meu livro trata muito sobre isso, a questão do cuidado, que as pessoas estão falando desse cliente, mas estão esquecendo que é um ser humano ali do outro lado, que é seu pai, sua mãe sentada na cadeira, né? É um ser humano. Como você acha que essa formação tinha que ser? Residência? Porque nós somos cuspidos no mercado, né? Nós temos que passar por residência? Acho que nós temos que ter provas de tempo em tempo para validar nosso CRO, de alguma maneira, porque muito formando, né? Muita gente. Como é que você pensa que você já pensou nisso? Inclusive já discuti essa questão algumas vezes, em diferentes níveis de discussão. Mas, honestamente, eu acho que passar por uma prova não representaria a saída. Veja o que acontece com, né, os queridos e diretos advogados do Brasil, né? Então, eu vejo que isso é mais dependente, né, do bom senso, do senso crítico de cada profissional, do que de barreiras, né, legais, fiscalizadoras e normativas. Da prática direta da odontologia, né? Claro, eu acho que o número excessivo de faculdades, uma disputa comercial enorme, tem levado à formação de clínicos mais frágeis, né? Então, terminam a graduação, mas sem condições de atuarem de uma forma plena. Mas cabe a cada um também, né, ver onde o sapato aperta, buscando informações complementares, né? Às vezes isso esbarra no aspecto financeiro, mas
buscando saídas. Eu vejo que existem clínicas, como que é a palavra correta, não mais populares, clínicas econômicas, clínicas econômicas, né, que estão absolutamente, né, corrompidas diante de um modelo de trabalho, mas existem outras que procuram atuar oferecendo um custo-benefício razoável, apostando em profissionais, né, um pouquinho melhores, incentivando a formação desses profissionais. Né. Mas, até é importante colocar, a gente não está aqui falando da clínica de todas as clínicas, a clínica econômica, ela é necessária à nossa sociedade. Claro. Entendeu? As clínicas de acesso, elas são... E outra coisa, eu acho que deveria, inclusive, ter odontologia, mais clínicas tem mais de boa qualidade. Dessas de boa qualidade. A gente falar de uma odontologia simples, né, menos sofisticada, não quer dizer errada. Né? Eu posso entregar um simples muito bem feito. Né? Eu posso entregar uma coisa muito bem feita sem a sofisticação de outros equipamentos ou materiais. E outra, eu que já fiz muita planilha de clínica econômica, a diferença de preço de material pro bom, pro ruim, tiro no pé da clínica. Tiro no pé da clínica. Porque a quantidade de refação que ela vai ter que fazer, a quantidade de coisas que ela vai ter que corrigir, para ela é horrível. Então, eu falo que clínica econômica, inclusive, ela não tem poder de refação. Né? Ela não pode nem pensar porque acabou com a margem de lucro dela. Né? Então, essa é a sua praia. Eu já não sou, talvez, a pessoa mais... Não, mas se você tem uma clínica quando é sofisticada, né? Você tem uma condição maior. Mas, honestamente, o que me preocupa realmente é o mais importante da nossa atuação profissional, que é o bem-estar do paciente. Isso. E o paciente muitas vezes está sendo lesado, porque ele alimenta expectativas, né, na busca de um tratamento odontológico, e muitas vezes ele é sacaneado, né, por negligência, né, por imprudência, ou por, digamos, né, ignorância no bom sentido profissional, que não tem a formação adequada para atuar, né, ainda naquele setor específico. Júlio, nós vamos avisar o pessoal de novo, quem perdeu não tem problema, a gente vai subir daqui 2 dias, demora para editar um pouquinho, a gente sobe ali na Lenzi Consultoria, o canal do YouTube. A gente sempre dispara aí pelas redes sociais, que agora o Jolie vai estar mais, eu vou fazer com que ele esteja. E, Júlio, eu vou te fazer um convite aqui, que eu tenho feito, essa ideia surgiu com alguns amigos nossos aqui, e eu pensei muito nisso, até com o Robles mesmo, em fazer um evento, né, que a gente reúna para falar sobre esses assuntos, uma turma, e que esse evento a gente doe de alguma maneira para alguma instituição, vamos pensar ainda, e você já é de antemão meu convidado para junto organizar esse evento. Não é meu evento, é de todos, mas que a gente fale sobre isso, não tem um evento para a gente discutir essas coisas, entendeu? Para a gente lapidar esse tipo de assunto, para a gente criar o conflito do bem, sabe? Não, hoje a internet ela é um pouco assim monólogo. Porque ela tem um monólogo, né? Um cara vai lá, fala uma opinião, outro vai lá, mete a boca na opinião, outro mete a boca. E, na verdade, a gente tem que construir uma terceira opinião, melhor do que a sua e do que a minha, entendeu? E isso falta. Então, a gente... já topou, tô pensando nisso. Já tá. Então, você tá dentro. Você vai falar aqui, vai ficar gravado, velho. Só tem uma condição aqui, uma exigência. Já tem a instituição que a gente vai ajudar. É a Volac lá de Indaiatuba, a instituição que a mamãe há 35 anos administra lá, voltada ao atendimento do canceroso. Você sabe que já é uma delas, eu acho que a gente nem precisa ser uma, né? Tem um trabalho bonito do Felipe Rossi aí em São Paulo, por um sorriso também. Tem o trabalho do nosso Frei. Opa! Entendeu? Né, do Léo,
eu acho que tem um trabalho melhor em casa, eu acho que a gente podia reunir, né, uns grupos assim que precisam, e a gente fazer um evento bem legal para isso. E a Volar que entra junto. Claro, se eu puder contribuir, cara, vai ser um prazer. Irmão, valeu. Já acabou? Bom demais. Você quer? Eu fico aqui conversando até nós estamos aqui de boa. Pessoal aqui é um pouquinho mais cedo. Nossos amigos já foram dormir, eles aguentaram. Luiz dormiu no meio. Claro, isso é básico. Ô, galera, obrigado mais uma vez, audiência fantástica. Semana que vem, então, com o Flávio Lupozelli, Flávio que vem aí já trilhando uma carreira na harmonização orofacial. Depois, na outra semana, Maristela Lobo, também fantástica, do grupo do Teca, do grupo do Escopinho lá, do pessoal do Senac, Serginho. Na outra, Michele Manfroy, que já te fez uma análise aqui, visagista, mas, cara, é fantástico o trabalho dela, Júlio, porque é extremamente técnico, extremamente lógico, e que hoje, falando de harmonização e tal, não teria como você fazer sem saber, entendeu? Eu fiquei impressionado quando eu conversei com ela do que é o visagismo, e de como ele é importante no planejamento da harmonização orofacial. E abriu, cara, Luiz Calíquio, Marcelo Fonseca, Quina, só uma galera boa. Julie, você já sabe como entrar na live, então quando tiver os outros, você entra também pra gente conversar, beleza? Bichão, brigadão, viu? Beleza, Royal, cortou um pouquinho aí a sua última fala, mas acho que eu... Não, dá um tchau pros seus colegas aí. O contexto geral. Mas parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa. Eu acho que você tem essa característica positiva de conseguir agregar pessoas boas ao seu redor, né? Então, vá em frente e conte comigo. E eu queria realmente agradecer a essa, né, de amigos aí que nos acompanharam na sessão. Acho que eles ficaram com dó e não quiseram me deixar sozinho. Então, eu diria que pelo menos... Não, tem uma galera aí que te adora. 90% desse pessoal que participou, eu sei, além do nome, sobrenome, né, onde moram, o que gostam de comer, e quando já estiveram... E quem vai olhar o TCC é você, né? E em algum momento aí dessa história do implante PERI. E acho que, acima de tudo, né, eu me proponho a continuar levando adiante essa bandeira da perioimplantodontia, né? Não entendendo a perioimplantodontia como uma nova área do conhecimento, muito pelo contrário, é uma aproximação das áreas já existentes, mas, sem dúvida, entendendo a periodontia como a pedra de intersecção das diferentes áreas da odontologia. E que, sem o entendimento das bases biológicas da periodontia, nós ficamos no meio do caminho. Não é possível pensarmos numa odontologia de excelência se a periodontia não for, de fato, um aliado no dia a dia das nossas clínicas. Então, viva a periodontia, um grande abraço a todos. Show de bola, amigo. Para tua inauguração na internet, está show de bola, está gravado. E eu tenho o prazer de falar, cara, a primeira live foi com o Jolie foi comigo, a minha foi com o Picanço, lá do Rio de Janeiro. Vou fazer outra com ele agora. Foi muito bom, cara. Beijo para a Aline. Fique com Deus aí, a gente se vê. Beijo, meu amigo. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Abraço, galera. Valeu demais. Obrigado, gente.